Beleza, minha gente. Vamos aí para a resolução de mais uma questãozinha da FAME 2019-2, prova de física, pessoal. Questão elaborada pela banca da Fundep. Bom, meninos, essa questão aqui tem uma particularidade interessante. Quando a gente vê a resolução da prova de 2021, teve 2020-1. Nós tivemos uma questão ali que foi muito parecida com essa, muito parecida. Aquela um pouco mais difícil, essa um pouco mais fácil, mas mesmo meio que cobrando algo muito semelhante, tá? Então você percebe uma certa repetição do que eles acham importante para colocar numa prova, tá? Então vamos lá. João detectou em seu escritório um problema com a fiação, uma vez que o prédio havia sido construído há muitos anos, quando não haviam tantos aparelhos. Por essa razão, resolveu reformar e substituir toda a fiação. Nessa troca, João decidiu acrescentar mais algumas tomadas, utilizando os fios mais espessos, com o intuito de comprar um aparelho de ar-condicionado e uma cafeteira elétrica. Então repara que João vai aumentar o número de equipamentos lá da sala dele. Lembra que quando nós estamos falando de um circuito residencial, os equipamentos elétricos são todos ligados em paralelo à rede, tá? Então, os equipamentos elétricos vão ser todos ligados em paralelo à rede. E o que João fez? Como ele ia aumentar o número de equipamentos em paralelo, ele tirou a fiação antiga e botou fios mais espessos. Massa! Aí ele fala, esse procedimento se justifica e deve ser acompanhado de uma troca de um disjuntor? Olha só, pessoal, realmente nem sei se justifica ou não, mas toda troca de condutor tem que ser acompanhada da troca do disjuntor e vice-versa. Por quê? Eu determino qual será o disjuntor em função de qual a corrente máxima que aquele fio suporta. Então, se aquele fio suporta uma corrente máxima de 10 amperes, o disjuntor que protege aquele circuito tem que ter um valor de 10 amperes, tá bem? Então, a corrente máxima que o condutor suporta está diretamente ligada à corrente do disjuntor que você vai conectar naquele fio para proteger o circuito. Beleza, beleza. Então, repara que a letra A já tem alguma coisa, né, a ver. Então, esse procedimento se justifica uma vez que tais aparelhos acarretarão um aumento da resistência total. E aí é o ponto que é muito parecido com a prova de 2020-1, que quando a gente aumenta o número de resistores em paralelo, a gente diminui a resistência equivalente. Aumentar resistores em paralelo, o número de resistores em paralelo, diminui a resistência equivalente. Então essa frase está errada. Essa frase letra B está errada, tá? Depois, não se justifica. Não se justifica. E se for feito, poderá acarretar um aumento da resistência elétrica. Ô, gente, repara uma coisa. Se eu coloco fios mais espessos, a resistência do fio diminui. A gente vai provar isso daqui a pouco. Também essa frase, lei de Ohm, R igual a ρ vezes L sobre A. O A e a resistência são inversamente proporcionais. Se eu boto fio mais espesso, com maior área, menor é a resistência do fio, tá? Então a letra C estaria errada, tá? E aí, a letra D fala o seguinte, não se justifica, ao invés disso, deverá utilizar fios de maior resistividade. Olha só, peraí. A resistividade é uma característica do cobre. Se eu trocar fio grosso por fio fino de cobre, a resistividade é a mesma. A resistência é diferente, mas a resistividade é a mesma porque o fio continua sendo feito de cobre. Enquanto o fio for feito de cobre, a resistividade não muda, tá? Então, repara que a letra D também está errada.
tá? Então, vamos ver se a letra A de fato está certa, porque a gente meio que já viu que a letra A é a menos esquisita, pelo contexto, tá? Bom, então vamos lá. O que acontece? Eu tenho aqui a resistência do fio, a resistência do fio. Todo exercício, pessoal, que ele vai falar de trocar o fio aí mais fino, eu vou ter que levar em consideração a resistência do fio, tá? Em alguns exercícios, a gente despreza a resistência do fio, mas quando ele vem com essa história de trocar a espessura dos fios da instalação, eu vou ter que lembrar que a resistência do fio existe, tá? Então, a resistência do fio da instalação, a resistência do fio da instalação, e aí eu botei aqui o equipamento 1, equipamento 2. Equipamento 1, equipamento 2, equipamento 3. Quanto mais equipamentos em paralelo, menor é a resistência equivalente. Aí, vamos lembrar da nossa ilustre primeira lei de Ohm. A lei de Ohm fala isso. U igual a R equivalente vezes I. U igual a R equivalente vezes I. Que U, professor? Esse U seria o U do gerador. Beleza? E esse I seria o I do gerador. Beleza? E o R equivalente, professor? O R equivalente seria a resistência do fio mais a resistência dessa associação em paralelo mais a resistência do fio. Então, o que acontece? O U é constante, não vai mexer. Mas eu disse a você que quando você bota mais equipamentos em paralelo, a resistência equivalente diminui. E aí observa matematicamente, se um produto é constante e o primeiro elemento diminui, o segundo tem que aumentar. Faz sentido, né? Se tinha um resistor, vinha 1 ampere. Se tinha outro resistor, mais outro ampere, mais outro ampere. Quanto mais equipamentos eu colocar, mais corrente eu vou pedir da minha fonte. Se eu botar um equipamento, eu peço a corrente X. Se eu pedir outro equipamento, X mais Y. Mais outro, X mais Y mais Z. Quanto mais equipamentos eu for colocando em paralelo, mais corrente eu vou ficar pedindo aqui da minha fonte, tá? Então, quanto maior o número de resistores em paralelo, maior é a corrente que vai sair da fonte. Aí olha só que interessante, A potência dissipada no fio, a potência dissipada na resistência do fio seria R vezes I ao quadrado. O que acontece? Essa potência ela é mantida constante. Essa potência ela fica sempre o mais baixo possível. Eu quero que essa potência não mexa. Eu não quero mudar essa potência, eu quero que ela seja a menor possível. E aí olha só que interessante. Se essa potência não vai mexer naquilo que a corrente aumenta, a resistência do fio tem que baixar. Então, quanto mais equipamentos em paralelo eu colocar, maior vai ser a corrente. Para compensar o crescimento da corrente, eu tenho que diminuir a resistência do fio. Como é que diminui a resistência do fio, professor? Repara, a resistividade não tem o que mexer. O comprimento do fio não adianta, o fio tem que sair lá da onde está e chegar aqui no equipamento. Comprimento do fio não tem como fazer milagre. Comprimento do fio não vai ter como mexer. Então, a única forma de eu mexer vai ser o quê? Diminuir a resistência. Aumentar a área. Então, deixar de usar um fio fino, usar um fio grosso. Tudo bem? Então, aumentar a área, comprar um fio mais grosso para compensar o aumento da corrente. Show! Mas aí você tem que lembrar que se você aumentou a espessura do fio, porque a corrente máxima aumentou, você também tem que aumentar o disjuntor, aumentar a corrente do disjuntor. Então você tem que trocar o fio e o disjuntor. E é exatamente isso que está escrito na letra A, pessoal. Beleza? Valeu! Até a próxima!